Olá, olá, boa noite. Você que é de Novo Repartimento, Breu Branco, Goianésia e Tucuruí. Olha só os destaques de hoje de nosso TJ Regional. CESPA descarta caso suspeito de coronavírus em Tucuruí. Infectologista dá dicas de como proteger do vírus. Hospital Regional prepara 2 leitos para atender casos graves de corona. Esse é o nosso TJ Regional, edição que já está no ar. No TJ Regional de hoje, nós vamos abordar sobre o coronavírus, ou como é conhecido tecnicamente, o Covid-19. Primeiro, teremos a direção do Hospital Regional de Tucuruí afirmando que foram descartados os casos suspeitos que deram entrada ontem no hospital. E, ao mesmo tempo, que 2 leitos da UTI foram separados para atender casos graves da doença, caso sejam identificados na região. Os 3 pacientes que deram entrada aqui no Hospital Regional de Tucuruí foram atendidos, medicados e seguem sendo acompanhados em casa. De acordo com a coordenadora epidemiológica aqui do Hospital Regional, a doutora Elizabeth Fontinelli, nenhum deles apresenta características do novo Covid-19. Pela avaliação, eles não são suspeitos de serem casos de Covid-19. Por quê? Embora um deles tenha um quadro de síndrome gripal, ele não viajou junto com a família, porque era uma família, pai, mãe e filho. Eles não viajaram para fora do país ou estiveram em outro estado onde tem casos de confirmados. Ocorre que, na hora do encaminhamento deles, talvez faltou se atentar para essa ligação, porque eles são contato de um rapaz que esteve em Brasília, e esse rapaz nem caso suspeito ficou sendo. Então, quando ele adentrou ao hospital, como eram pacientes estáveis, sem grandes complicações, foi orientado que eles ficassem sob quarentena, ou seja, observação de 14 dias em casa, mas independente de ser Covid ou não. Qualquer gripe, não importa o agente etiológico, pode ser risco para qualquer pessoa. Ao chegar no hospital, o paciente é submetido a uma série de avaliações que ajudam a identificar a presença ou a ausência da doença. Toda uma equipe que estava aqui se buscou correlacionar o porquê dessa suspeita de um Covid-19, porque ele foi referenciado para uma unidade de emergência. Então, na unidade de emergência se cogitou isso, Covid-19. Mas ao se conversar, viu que eles não tinham viajado durante esse período, que eles eram apenas um contato de um rapaz que esteve em Brasília e que esse contato deles nem ficou sendo suspeito. Então, como você falou, para se suspeitar do Covid, tem que ter todo um quadro estabelecido e uma correlação de ter feito uma viagem para a região onde teve casos confirmados. Dos 3 pacientes que deram entrada no Hospital Regional de Tucuruí, apenas um deles apresentava sinais mais relevantes. Sim, isso mesmo. No caso de uma pessoa que ela tem uma infecção por um vírus que possa levar a um resfriado ou uma gripe, os comportamentos são diferentes. Então, às vezes a pessoa pode apresentar só um estado febril, outro pode apresentar febre, tosse ou até um leve cansaço. E existem aqueles que podem complicar com uma dificuldade respiratória maior, e esses, o Hospital Regional, independente se é Covid ou não, se complicar a parte respiratória, o Hospital Regional vai dar um suporte, quer seja na nossa UTI, quer seja na área que vai servir de suporte para esses casos de suspeita de Covid. De acordo com a enfermeira Valdenise, o hospital está com equipes e leitos preparados para atender casos graves. Nós estamos preparados para receber os pacientes que estiverem com sintomas graves. Nós estamos com 2 leitos preparados para receber esses pacientes e temos o suporte de UTI também. Tá? Então, no momento em que houver casos suspeitos de que o quadro clínico do paciente seja com sintomas graves, o Hospital Regional está preparado para receber. Os primeiros atendimentos deverão ser feitos nas unidades básicas de saúde e UPAs. Em casos de suspeitas, aí sim o paciente deverá ser encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí.
O correto é essa avaliação ser feita na unidade básica, nas UPAs, e ser feita a orientação que foi dada ontem a esses pacientes que foram encaminhados para cá, de isolamento domiciliar. Essa orientação para esses pacientes que os sintomas são leves devem ser feita nessas unidades. Não encaminhar para cá os casos que realmente necessitam de hospitalização. E internação. Isso. Doutora Elizabeth Fontinelli ressalta que até o momento não há nenhum caso confirmado em todo o estado e que não há motivos para pânico. Os cuidados, esses sim, devem ser dobrados. O estado do Pará, ele não tem nenhum caso confirmado. 23 já foram descartados e 18, segundo o relatório da Secretaria Estadual de Saúde Pública, estão em monitoramento. Não existem casos confirmados. Mas, independente da situação mundial ou do mundo, ou mesmo aqui viesse a ter algum caso no estado, as pessoas têm que lembrar o seguinte, que vírus circula com facilidade. E gripe se pega muito rapidamente, como a doutora Val falou, a questão da tosse, do espirro, pode ser altamente contagiosa para outros. Então, não importa qual é o agente etiológico, as pessoas têm que realmente tomar medidas de higiene, medida de proteção, porque qualquer agente etiológico pode levar uma pessoa à complicação. Ressaltando, e especialmente idosos, que daí a mortalidade do Covid é maior em idosos, e pessoas que têm uma outra doença, como uma cardiopatia, um câncer, um diabetes, são pessoas que têm o que a gente chama de comorbidade. Então, independente de ser um Covid ou não, as pessoas têm que ter cuidado ao estarem gripadas. Lavar as mãos é o melhor meio de prevenção. Na realidade, não existe melhor medida preventiva do que lavar as mãos. O álcool gel nunca vai substituir a lavagem das mãos. A lavagem das mãos sempre ainda é a melhor medida de prevenção. Agora, claro, na ausência de ter como lavar as mãos, ele serviria de proteção. Mas nunca o álcool gel vai substituir a lavagem das mãos. Com a lavagem das mãos, você remove a maior quantidade que você possa ter de micro-organismo, né? Não esquecendo que às vezes a gente só lava a parte aqui das mãos. E o ideal é a gente levar até uma parte aqui do antebraço. Medidas preventivas são as mais importantes, segundo a infectologista doutora Iriana Serra, neste momento na cidade de Tucuruí e em toda a região. Em entrevista ao programa Bom Dia e à nossa equipe de reportagem, a infectologista doutora Iriana Serra falou sobre a pandemia do coronavírus, cuidados, tratamento e grupos de risco. O coronavírus, ele faz parte de uma família, uma grande família de vírus, que já é conhecida desde a década de 60. Só que o novo coronavírus foi um vírus que foi descoberto na China, né, a partir de 31 de dezembro, onde esse vírus começou a causar pneumonia, uma pneumonia diferente, mais grave, em pessoas lá na China. A pandemia que ocorreu a disseminação do vírus a partir da China para outros países, e as pessoas agora não necessariamente precisam ter saído do país. Elas podem ter entrado em contato com alguém que em algum momento trouxe o vírus e a partir uma para outra ir passando através do contato de pegar na mão, contato com os olhos, com o nariz, de uma pessoa que esteja com sintomas semelhantes à gripe. A propagação dos vírus respiratórios ela é muito fácil, assim o coronavírus, assim como o vírus influenza, que é o vírus da gripe, ele se propaga através do contato entre uma pessoa doente com outra. Então, uma pessoa doente leva a mão até o nariz ou a boca e entra em contato com o vírus através das secreções e pegando na mão de outra pessoa, pegando numa maçaneta, num caixa eletrônico, pega numa cédula de dinheiro, sai espalhando o vírus. Se estiver com sintomas gripais,
porque o corona, em 80% dos casos, tem sintomas iguais aos da gripe, sintomas gripais. Febre, dor no corpo, o nariz, rinorreia, que é o nariz escorrendo, os olhos ficam vermelhos, dor articular. Então, sintomas semelhantes à gripe. Então, se tiver com algum desses sintomas, se você não estiver no grupo de risco, você pode permanecer em casa, e se você tiver algum sinal de piora, procure um serviço de saúde. Se você não estiver grave, você pode procurar uma unidade básica de saúde, um consultório. Em caso de falta de ar, comprometimento do estado geral, então não está se sentindo bem, desidratado, com falta de ar, aí sim você procura um serviço hospitalar. No primeiro momento, a recomendação é que a gente fique em casa, igual a gente deveria fazer para as outras gripes. Quando a gente fica gripado no nosso dia a dia, o que a gente faz? A gente não tenta ficar mais quietinho em casa. Isso é o principal, a principal medida é essa. Se você tiver sintomas leves de gripe, semelhantes à gripe, fique em casa. Fique em casa, entre em contato com o serviço de saúde mais próximo da sua residência, que eles vão lhe prescrever um sintomático. E tente não entrar em contato com grávidas, com idosos, com pessoas que têm problemas de coração, que estejam em tratamento de câncer ou HIV, que são os grupos de risco. Se você saiu para São Paulo, qualquer um dos estados que tem o coronavírus, o ideal é que nos primeiros 7 dias você evite circular muito, não ficar circulando muito pela cidade. Tente ficar com uma sua rotina reduzida nos primeiros 7 dias. Depois desses 7 dias, se você não tiver nenhum sintoma, segue a vida normal. Agora, se você voltando desses estados, você voltou e nos primeiros 7 dias você começou a apresentar algum sintoma gripal, como reforço, nariz escorrendo, febre, dor no corpo, você tem que ficar 14 dias sem sair de casa, sem entrar em contato com idosos, com grávidas e com pessoas que possam ter maior risco de desenvolver doenças graves. Se recebeu alguém que viajou de fora, evite ficar em contato muito próximo, né? Se a pessoa chegou de viagem, ela já tem que se policiar no sentido de evitar a possível transmissão, porque uma vez que esteja contaminado com corona, pode nos primeiros dias não sentir nada, nos primeiros dias de doença, e mesmo assim já está passando. Esse é que é o problema, por isso que ocorreu tamanha disseminação, porque muitas pessoas entraram em contato com o vírus e não se sentiam doentes e continuaram viajando, continuaram suas atividades diárias e porque não estavam sentindo nada. Mas se você sabe que você veio de algum lugar que estava circulando o vírus, nos primeiros 7 dias, fique com as suas atividades reduzidas, lave mais as suas mãos. Se estiver fora de casa, não tiver possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, passe o álcool gel. Mas se você estiver em casa, dentro do seu local de trabalho que tem uma pia, lave as mãos com água e sabão. Se eu tossir ou espirrar, eu devo imediatamente lavar as minhas mãos, preferencialmente tossindo na curva aqui do braço, na curva do cotovelo, porque se eu tossir na mão eu vou sair levando a doença. Isso é o mais importante. Se eu estiver num grupo de pessoas e começar a tossir, eu devo me levantar e sair daquele local, eu não devo ficar ali tossindo. E eu devo, acima de tudo, evitar ambientes fechados, igrejas, cinema, teatros. E se por acaso, mesmo assim, eu precisar ir, eu devo sentar nas filas laterais, evitar sentar muito no meio, porque se eu tiver um acesso de tosse, eu estou numa fila lateral que dá acesso ao corredor, eu posso imediatamente sair daquele local e tossir em outro local, para que não haja disseminação. Para auxiliar a população, o Ministério da Saúde criou um aplicativo, o Coronavírus SUS, que pode ser baixado em smartphone com sistema operacional iOS e Android. O aplicativo tem informações sobre o que são coronavírus, quais os sintomas, como se transmite, como se prevenir, quando usar uma máscara, entre outros, além de oferecer um questionário de autoavaliação rápida e mostra a localização de uma unidade básica de saúde mais próxima em caso de emergência. A Secretaria de Saúde de Tucuruí diz que está tomando todas as medidas preventivas contra o coronavírus.
De acordo com a secretária de Saúde de Tucuruí, o único caso tratado como suspeito foi encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí. A secretária está seguindo as orientações da CESPA e Ministério da Saúde. Desde que o coronavírus foi divulgado, nós temos acompanhado todas as divulgações que têm sido feitas e estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, CESPA, no sentido de que a gente precisa prevenir, mas não há momento, neste momento, de alarde, porque não há nenhum caso confirmado no Pará. Então, assim, Paco, a gente está seguindo todos os protocolos e tomando todas as providências dentro daquilo que o Ministério da Saúde determina aos municípios. E as orientações por parte da Secretaria? Nesse momento, ontem nós tivemos um caso na UPA de suspeita, então nesse momento nós vamos sentar às 10h30 com o prefeito, com a equipe de governo, para que a gente comece a traçar que medida nós vamos tomar. Se haverá suspensão de atendimento ao público, se haverá suspensão de aula, tudo isso vai ser definido hoje junto com o nosso gestor. Até o momento, como não havia nenhuma suspeita, não havia nenhum tipo de caso no município, a gente estava apenas observando, controlando e seguindo as orientações. Até o momento, não há nenhum caso registrado de coronavírus no estado. Por isso, não há razão para pânico, mas todas as medidas de prevenção devem ser tomadas. Neste momento, não há nenhum caso confirmado, não há nenhum risco de infecção e muito menos de que esse vírus venha se propagar no município de Tucuruí. Ainda não é o momento é de prevenir, o momento é de evitar o contato, é de evitar sair de casa apenas por precaução. Não há também nenhuma obrigatoriedade. Eu não vou sair de casa, não há proibição de forma alguma. O que existe é uma precaução, é prevenir. E o melhor remédio no momento é se cuidar, lavar as mãos. Com certeza. Fortalecer o sistema imunológico, tomar vitamina C. Quem está no grupo de risco, idosos, crianças, quem tem problema respiratório, evitar pegar chuva, evitar algumas situações que venham até causar uma gripe comum, porque quando está gripado o sistema imunológico baixa. Então, assim, lavar as mãos com frequência, bem maior do que era antes, o uso do álcool em gel, evitar o contato direto, comer no mesmo prato, usar o mesmo talher, são medidas de prevenção para que a gente evite. Apenas não há motivo para pânico, a população tem que ficar calma. Nesse momento, o Ministério da Saúde mesmo orienta que não há risco nos municípios. A gente está num país tropical, onde a gente sabe que a questão da propagação do vírus é bem menor do que na Europa, do que nos países europeus, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente precisa esperar um pouquinho, ter um pouquinho de cautela e prevenir. Os cuidados são importantes, pois são eles quem controlam uma contaminação acelerada. Na verdade, a grande preocupação é que nenhum estado, nenhum país consegue atender uma demanda muito alta. Então, como poderia ser caso viesse a propagar. Mas o que a gente precisa entender, Paco? Ainda não é o momento de se pensar em leito. Por quê? Nem todos os pacientes que contraem o coronavírus precisam de leito de UTI, precisam de ventilação. A gente tem que se preocupar mais com os idosos, né, com o grupo de risco. A maioria, quando está fortalecido, quando o sistema imunológico está bem, eles não precisam, nem sentem os sintomas todos. Sentem como se fosse virar um quadro de gripe. Então, essa é a orientação que a gente dá para a população de Tucuruí. Mantenhamos a calma, vamos nos prevenir, que nada de ruim vai acontecer, se Deus quiser. E a Secretaria está tomando todas as providências necessárias com certeza para tentar evitar isso. Com certeza. A CESPA, a Secretaria de Estado, está muito bem organizada, toda a equipe técnica está focada em tudo que está acontecendo e está ajudando as secretarias municipais e a gente está muito atento à evolução do que vem acontecendo na saúde pública. Breu Branco suspende aulas da rede municipal de ensino. Em comunicado, a Prefeitura Municipal de Breu Branco publicou a seguinte nota. Atenção, senhores pais, alunos e comunidade geral. Comunicamos que, como medida preventiva para resguardar a população de nosso município e tendo em vista a gravidade do momento provocada pela pandemia do novo coronavírus, a administração municipal está suspendendo as atividades letivas em todas as escolas municipais pelo período de 10 dias, a contar da próxima quarta-feira, 18 de março,
podendo esta suspensão vir a ser prorrogada. Assim encerra a nota da Prefeitura de Breu Branco. E assim também encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.